No dia 3 de setembro de 1989, às 9 horas e 43 minutos da manhã, decolou de São Paulo um avião da Varig com destino a Belém, no Pará. Esse avião ele faria escalas em Uberaba, Uberlândia, Goiânia, Brasília, Imperatriz, Marabá e finalmente seguiria para Belém. A previsão é que o avião pousaria às 18 horas e 20 minutos em Belém daquela tarde de domingo. Mas o avião não pousou ali. Eu sei que nem sempre a gente gosta de ouvir falar de acidentes aéreos. Tem muita gente que tem medo de voar. Não tenha medo. O avião é um dos meios de transporte mais seguros que existem hoje. Acidentes acontecem todos os dias. Milhares de pessoas morrem em carros e ônibus nas nossas estradas. A diferença é que quando há um acidente de avião, ele ganha muita repercussão, ele ganha muito espaço de mídia. E parece que o avião é mais perigoso. Não é, é mais seguro. Nós temos uma tendência a pegar os nossos medos e os nossos erros e fracassos e varrer tudo isso para debaixo do tapete e fazer de conta que não existe. Mas dentro da aviação, eles têm a coragem de não fazer isso. Pelo contrário, quando há um acidente ou qualquer incidente que existe, eles estudam isso à exaustão, justamente para corrigir os erros. E é aprendendo com os erros do passado que eles conseguem oferecer hoje tanta segurança e tantos serviços, equipamentos e dispositivos que vão sendo corrigidos graças às lições que vão sendo aprendidas com os fracassos. Por isso não fique preocupado, não tenha medo. Pelo contrário, precisamos olhar para estas coisas e tirar lições dela. E há algumas lições que eu e você precisamos tirar nesse momento de hoje. Então, coloca de novo a tela para mim, por favor. O avião, esse voo da Varig 254, ele partiu de São Paulo. Ele fez escala em Uberaba, Uberlândia, Goiânia, Brasília, Imperatriz e Marabá. Às 5 horas da tarde, 5 e pouquinho da tarde, ele decolou de Marabá para o último trecho da viagem, um voo de 50 minutos. Mas não chegou. Oi? Obrigado. Mas não chegou em Belém. O que foi que aconteceu? Essa imagem que você tem aqui é a imagem do plano de voo que o piloto recebeu. Quando ele foi embarcar no avião, ele recebeu o plano de voo, e naquela área que está circulada, que está marcada ali, diz a rota que ele deveria colocar no equipamento do avião. A rota era 027.0. Ele deveria ignorar aquele último zero. Ao invés disso, ele ignorou o primeiro zero. E ao invés de colocar a rota 027, ele digitou no equipamento do avião a rota 270. Para você entender um pouco melhor o que isso significa, a gente olha para a bússola e vê os pontos cardeais marcados num giro como graus de um compasso, 360 graus. Então, se eu tenho 90 graus, eu tenho extremo oeste, 180 graus extremo sul, 270 graus oeste e 0 grau norte. Ou seja, saindo de Marabá para Belém, a rota dele era 027, norte, bem norte, quase pertinho do zero.
Ao invés de colocar 0,27, ele colocou 270, que é extremamente oeste. E aí vocês entendem que o avião, ao invés de ir para Belém, ele foi para o nada, na selva amazônica. O que aconteceu naquele voo, aqui tem um mapa que dá mais ou menos a ideia do que aconteceu. Você vê a linha tracejada, que seria a rota para Belém. Ao invés disso, ele pegou oeste, começou a mergulhar na selva amazônica. Com 35 minutos de voo, ele pediu autorização para a Torre de Belém, para o pouso. Belém autorizou o pouso. Ele começou a baixar a altitude do avião, se preparando para o pouso em Belém. Aquela altura, ele já deveria estar enxergando as luzes da cidade de Belém e as luzes do aeroporto, mas ele não estava enxergando nada. E o comandante Garcês, então, pergunta pelo rádio para Belém se eles estavam com problema de energia elétrica na cidade, se havia um blackout na cidade. E a torre disse, não, aqui está tudo funcionando normal. E ele falou, não, pensou com ele, como está funcionando normal se eu não estou enxergando absolutamente nada? Naquela hora ele entendeu que alguma coisa estava errada. Qual deveria ter sido o procedimento dele? Há duas posturas que ele deveria ter tomado. A primeira postura, ele deveria ter pedido ajuda. Belém, eu não estou enxergando vocês. Eu não sei o que está acontecendo. Naquela época, há mais de 20 anos atrás, não existiam os sistemas de radares que existem hoje. O próprio aeroporto de Belém não tinha um radar chamado varredura de aproximação. Hoje os sistemas são, muita coisa foi mudado justamente por aprender lições a partir daqui. Esse tipo de problema hoje, graças a Deus, não aconteceria, não se repetiria. Mas ele também não pediu ajuda. Naquela hora, o copiloto, Nilson Zilli, ele pegou o plano de aproximação do aeroporto, de approach do aeroporto, e percebeu que no plano de aproximação era pela rota 027. E ele olhou para o equipamento do avião com a rota 270 e ele mostrou, falou, comandante, está aqui o erro. Nós digitamos a rota errada. E ao perceber que havia sido digitada a rota errada, ao invés de pedir ajuda, o sinal que o comandante fez para o copiloto foi assim, ó. Tudo que falar é gravado. Ainda que ele não quisesse pedir ajuda, ele estava preocupado. 15 dias antes disso, manobrando um avião no Rio de Janeiro, ele havia tocado a ponta da asa do avião numa escada e recebeu uma advertência por causa disso. Então se supõe que ele não quis pedir ajuda com medo de reconhecer uma falha, um erro, e talvez perder o emprego por causa disso. Mas ainda que ele não quisesse pedir essa ajuda, no painel do avião, mesmo daquele avião que era o modelo mais antigo, existe um dispositivo chamado contraproa. Se você vai do ponto A para o ponto B, e o ponto B não está ali onde deveria estar, você aciona esse dispositivo contraproa, o avião sozinho, ele faz meia volta e retorna para o lugar de onde ele partiu. O ponto A continua lá. Ao invés de fazer isso, ele desligou os controles automáticos do avião, entendendo que ele estava perto de Belém, e começou a procurar a cidade de Belém. E que se você olhar na imagem, por favor, você vai perceber que ao invés de ir para Belém, o que aconteceu foi que ele foi descendo em direção ao sul, se enfiando cada vez mais dentro da selva amazônica,
uma região terrível de voar, porque você não tem nenhum tipo de referência visual. E depois de 3 horas e meia de voo completamente às cegas, acabou o combustível e o avião caiu no meio da floresta. Eu tenho aqui o áudio da caixa preta. O momento em que o piloto avisa para os passageiros que eles vão ter que fazer um pouso forçado. O áudio está bem ruim, é uma gravação de caixa preta. A fala dele está transcrita na tela, você pode acompanhar e ler junto aqui, e você vai perceber o que foi que eles viveram dentro daquela aeronave. Passageiros do comandante Cubução. Tivemos uma pane de desorientação do nosso sistema de bússola. Estamos com o nosso combustível já no final, ainda com 15 minutos. A todos que mantenham a calma, porque uma situação como essa realmente foi difícil de acontecer. Estamos a todos esperando de que isso não passe de apenas um susto para todos nós. Muito obrigado e Você consegue imaginar o que você está dentro de um avião e ouvir a informação de que não tem mais do que 15 minutos de combustível, que o avião fará um pouso de emergência e que a esperança é que todos tenham um bom final. Não foi fácil para quem ouviu e não foi fácil para quem falou. Eu tenho mais um trecho da caixa preta, quando conversando com um outro piloto que estava tentando ajudar, ele recebe o sinal de alerta que o motor do avião havia parado. Não, porque eu não tinha indicação de Belém, a bússola estava com outra proa, a gente ficou andando entre Belém e Marabá e não conseguiu chegar a lugar nenhum. Agora está indo para Marabá e não tem mais combustível para ir para lugar nenhum, entendeu? Um acabou de parar, a gente vai ter que descer agora. Não vou poder falar mais que a gente vai se preparar aqui para o pouso, ok? Atenção, tripulação, preparar para o pouso passado. Desculpa, apertei o botão errado aqui. Dá um play de novo aí para mim, por favor. O que eu vou ler agora é uma transcrição de um trecho do laudo do Departamento de Aviação Civil, do DAC. Depois desse último aviso, diz o laudo que os flaps foram baixados até a posição 2 e a velocidade foi mantida próxima ao limite de stall. O limite de stall é a velocidade mínima que o avião precisa para se sustentar voando. A descida foi realizada no escuro, com os faróis apagados e sem referências externas. Os primeiros impactos ocorreram com as árvores de cerca de 30 metros de altura. Do impacto decorreu grande desaceleração, tendo a aeronave sofrido danos graves e irreparáveis. Dentre os 54 ocupantes, 12 faleceram, 17 ficaram gravemente feridos e 25 tiveram ferimentos leves. A aeronave foi encontrada a 1.100 quilômetros do destino pretendido, cerca de 44 horas após o acidente. Foi exatamente assim que o avião foi encontrado. As asas foram arrancadas, sobrou só o charuto, só o corpo do avião. Na parte interna do avião, uma cena de completa destruição. Das 109 poltronas, 7 permaneceram no lugar. Todas as outras poltronas foram arrancadas em um efeito dominó. Algumas poltronas soltaram e saíram empurrando as outras poltronas,
e aquilo provocou um efeito dominó. Quando o avião parou, havia um amontoado de pessoas vivas, pessoas feridas, pessoas mortas, e tudo aquilo preso nas ferragens do avião. Quando as equipes de busca chegaram, obrigado, meninos. Quando as equipes de busca chegaram, em um primeiro momento, o comandante Garcês foi declarado um herói, e de fato foi. Ele conseguiu fazer o que pouquíssimos pilotos conseguiriam fazer. Novo, 32 anos de idade, veio da Força Aérea, tinha treinamento militar quando entrou para a aviação civil, tinha habilidade para isso, e essa habilidade, a experiência, o tempo de voo permitiu que ele fizesse esse pouso às cegas, num lugar totalmente inóspito, e conseguiu salvar a vida da grande maioria das pessoas que estavam dentro da aeronave. Mas à medida com que os fatos foram sendo estudados, à medida com que os fatos foram surgindo, o que se descobriu é que, apesar desse ato de bravura, houve também uma falha muito grande. Garcês, junto com Zilli, eles foram condenados a 4 anos de prisão, tiveram o brevet deles cassado. O que se descobriu é que o ambiente dentro da cabine não estava bom. O convívio entre piloto e copiloto não era bom. Garcês errou ao digitar a rota errada. Mas ele não foi condenado exatamente por cometer este erro. O que aconteceu foi que a Varig, agora operando voos internacionais, ela operava aviões de grande porte e que precisavam de uma rota muito precisa, aonde um dígito depois da vírgula era importante, não para esses voos pequenos. Mas tentando organizar e padronizar, a Varig padronizou todos os planos de voo com 4 dígitos. Mas no plano de voo não havia um ponto que definisse isso melhor. Estava 0,27, havia um pequeno espaço e o outro 0. O Departamento de Aviação Civil brasileiro levou esse plano de voo e testou com outros pilotos no Brasil e fora do Brasil, especialmente em Amsterdã, que tem uma grande escola de pilotagem. E muitos outros pilotos cometeram o mesmo erro que Garcês. Ignoraram o primeiro 0. Então isso foi uma falha. Mas foi uma falha que outros pilotos, inclusive da Varig, acabaram cometendo. E não por causa dessa falha, a situação terminou em desastre. O que levou ao desastre, segundo a expressão do copiloto, do Nilson Zilli, foi a arrogância do comandante. E por favor, me entendam bem. Eu não tenho nenhuma intenção de julgar ninguém, nem de condenar, e nem de criticar. Garcês vive uma situação difícil de vida, saiu do Brasil, mora nos Estados Unidos. Ninguém está condenando a pessoa por um erro que ela cometeu há mais de 20 anos atrás. Há muito carinho, há muita compreensão. Mas naquele momento, o que ele deveria ter feito era pedir ajuda. Ele podia ter pedido ajuda para as aeronaves que estavam em voo. Naquela época, mesmo com equipamentos mais simples do que os equipamentos que nós temos hoje, eles têm um sistema de rádio que, quando alguém pede ajuda, eles direcionam os equipamentos de rádio para aquela aeronave, para aquela frequência que a aeronave está precisando, e pelo cruzamento das ondas de rádio, eles conseguem dar a localização do avião e dizer para o piloto onde é que ele está. Ele podia ter pedido ajuda. Mas ele não pediu. Ele podia reconhecer que estava perdido, mas não reconheceu. Ao invés disso, o que Garcês fez foi tentar encontrar o caminho sozinho. E tentando encontrar o caminho sozinho, o que aconteceu foi que ele se perdeu cada vez mais.
e foi indo cada vez mais distante do destino ao qual ele pretendia chegar. E quando eu li isso no relatório, eu entendi que essa é uma situação que eu e você vivemos com frequência. Nós temos um destino onde queremos chegar, sim ou não? Qual é o seu destino? Aonde você quer chegar? Na casa do meu pai? Há muitas moradas. Filho, eu entendo que eu e você, todos nós que estamos aqui, queremos ir para o céu, sim ou não? Nós estamos numa viagem, nós entramos em uma embarcação. Nos tempos bíblicos, eles falavam de embarcar num navio que vai para o céu, porque a maior embarcação que eles conheciam eram os navios. Depois, no tempo dos escravos, eles começaram a falar das carruagens, começaram a falar dos trens que vão para o céu. Hoje a gente olha para os aviões, não importa a embarcação, eu e você estamos de malas prontas e de viagem marcada rumo a Canaã celestial, amém? Mas, de vez em quando a gente erra o alvo. De vez em quando, indo para Canaã celestial, a gente começa a ver as luzes e sai do caminho. A gente começa a ver pessoas nos chamando a nossa atenção, e a gente começa a sair da rota. E sabe o que é que mais me chama a atenção? Pessoas nos avisam de que nós estamos fora da rota. E a frase que eu mais ouço: eu sei o que eu estou fazendo. Está tudo sob controle. A mulher está vendo que o marido está indo para o buraco, mas ele não dá o braço a torcer. Eu tenho controle, eu sei o que eu estou fazendo. A gente está vendo os filhos da gente destruindo a vida deles, com más amizades, com ambientes negativos. Não, está tudo certo. Filho, não existe nada pior para destruir a vida de alguém do que a arrogância, do que a autossuficiência. Deus nos chama o tempo todo, Deus nos alerta o tempo todo. Se aquele piloto tivesse pedido ajuda, se aquele marido tivesse pedido ajuda antes de trair a esposa, se aquele homem tivesse pedido ajuda antes de pegar o dinheiro que não era dele, se aquela menina tivesse pedido ajuda antes de engravidar do namorado, meu Deus, quanto tempo eu e você vamos continuar nos acidentando pela nossa autossuficiência, pela nossa arrogância, pela nossa incapacidade de reconhecer de que não somos bons como a gente acha que é, e que se continuarmos assim, não vamos para lugar nenhum. Quantos acidentes poderiam ser evitados? Quanta dor, quantas perdas, quanto choro desnecessário. Você entende? Há lições muito importantes que eu e você precisamos tirar disso. E a primeira lição que eu e você precisamos ter é de que, como aquele comandante, nós também erramos. Nós também tomamos rotas erradas na vida. Mas esse não é o fim. Os piores desastres não acontecem porque tomamos rotas erradas na vida. Os piores desastres acontecem porque nós não aceitamos ajuda. Porque não reconhecemos de que estamos perdidos. Eu sempre fui assim. Eu sempre agi assim. Tem anos que eu faço desse jeito. Tem anos que eu penso assim.
Não pense que você vem mudar minha cabeça. Filho, pelo amor de Deus, submeta-se à palavra do Senhor. Submeta a sua vida, submeta seus pensamentos, submeta suas decisões, submeta sua família ao assim diz o Senhor. Nada menos do que isso. Mas sabe de uma coisa? O piloto não estava sozinho naquele avião. Havia alguém sentado ao lado dele. E quando um repórter perguntou para o copiloto, e o erro do copiloto, qual foi? Ele disse assim: o meu erro foi confiar demais no piloto. A Bíblia diz: maldito o homem. Sabe, nós temos a tendência de aceitar o que todo mundo fala. Nós temos a tendência de aceitar o que todo mundo escreve. Se alguém fala daqui da frente, eu abro o coração e bebo tudo que está sendo falado. Maldito o homem que confia no homem. Eu não sou digno de confiança. Estou falando sério. Não porque eu sou pilantra, eu não sou pilantra, graças a Deus. Não sou cafajeste, graças a Deus. Não fico a semana inteira pensando que mentira que eu vou contar para você aqui no púlpito. Mas eu sou humano. Eu sou falho. Nenhum ser humano é dono da verdade. O único dono da verdade é Deus. Mas nós temos a tendência de olhar para algumas pessoas e aceitar tudo que a pessoa fala sem questionar. Isso está errado. Está errado. Eu falo para vocês o tempo todo aqui, questionem tudo que eu estou falando para você. Parta do princípio que por eu ser humano, eu cometo falhas. Por mais que eu leia, por mais que eu estude, por mais que eu pesquise, eu erro, eu esqueço, eu inverto informações. Há coisas que eu acho que está certo e não está certo. Então tudo que eu falar, questione, pesquisa, olha na Bíblia, vá para casa, pega todas as passagens, pega todo o assunto, revisa, entra, pesquisa. E se você encontrar alguma falha minha, pelo amor de Deus, vem me contar. Eu preciso crescer. Agora, se você não encontrar nenhuma falha no que eu falei, você não está mais baseado naquilo que eu falei. Agora você crê naquilo que você pesquisou e que, graças a Deus, chegou à mesma conclusão que eu. Simples assim. Mas nós temos o hábito de copiar os erros dos outros. A gente ri dos alunos que copiam a prova do outro na escola. O professor pega o trabalho e vai corrigir o trabalho. Os mesmos erros de português, só muda a caligrafia. Mas a gente faz isso na vida espiritual. Quando entram a bordo, piloto e copiloto, cada um recebe o seu plano de voo. Piloto e copiloto, cada um tem o seu equipamento de voo. Qual é a função de cada um? Cada um senta, pega o seu plano de voo, olha para o seu equipamento e programa a rota do avião. Se as rotas estiverem diferentes, o avião não sai do lugar. Desta vez, ao invés do copiloto olhar o plano de voo dele e digitar a rota dele, ele simplesmente perguntou para o comandante: para onde vamos? E copiou o erro no equipamento dele. Você entendeu agora o que eu estou dizendo? Alguns passageiros avisaram outros membros da tripulação de que a coisa não estava certa.
E a resposta dos outros tripulantes do avião, dos comissários de bordo é: fique tranquilo, está tudo bem, o piloto sabe o que faz. Amigos, só existe uma única fonte de água pura. Está aqui, ó. Qualquer coisa que não seja diretamente daqui já não é água pura. Já passou por um filtro. Já passou por um canal. Nós não podemos basear a nossa vida, a nossa fé, as nossas decisões nas palavras dos outros. As palavras dos outros podem nos ajudar, mas eu preciso beber direto. Há um outro passageiro naquele avião, de quem eu tirei uma lição muito interessante. Esse passageiro chama Marcos. E na hora de orientar sobre os procedimentos de um pouso de emergência, os passageiros foram orientados a colocar um documento de identidade no bolso, pegar o travesseiro, colocar o travesseiro sobre o colo, reclinar o corpo e colocar a cabeça perto dos joelhos, em posição de defesa. Os passageiros foram se organizando para isso, e na hora que o piloto começou o mergulho no meio da mata, o Marcos bateu a mão e viu que ele estava sem o documento de identidade no bolso. Então ele soltou o cinto de segurança e levantou para pegar a identidade dele, que estava na mala. A prima dele estava ao lado dele e disse: Marcos, agora não, senta aí. Não, eu tenho que colocar o documento aqui. A comissária de bordo lá da frente viu aquele homem em pé no corredor e pelo som da aeronave disse: por favor, senhores passageiros, já estamos em procedimento de pouso, todos deverão permanecer sentados com cinto de segurança afivelado. E de lá ele gritou assim: não, o piloto mandou colocar a identidade no bolso. E ela disse: senhor, agora não é mais hora, por favor, senta e aperte o cinto de segurança. O piloto mandou colocar a identidade, ele manda mais do que você. Na hora do impacto, ao invés de estar sentado com o cinto de segurança afivelado, Marcos estava em pé no corredor, completamente solto. Naquela desaceleração, pelo impacto com as árvores, Marcos foi arremessado pelo corredor. O crânio dele estourou a porta do piloto lá na frente. Ele foi o primeiro passageiro a morrer. A prima dele sobreviveu. Sabe o que é que eu percebi? Que na nossa jornada para Canaã celestial, muitas vezes nós perdemos a salvação, não porque estamos fazendo coisas erradas. O que ele estava fazendo era certo, mas na hora errada. Salomão diz lá em Eclesiastes que há um tempo para todas as coisas, sim ou não? Há um tempo. Não adianta só eu olhar se aquilo está certo ou está errado. Pastor, é pecado isso, pastor, é pecado aquilo. O apóstolo Paulo diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Muitas vezes, o inimigo, Satanás, consegue desviar a nossa atenção das mansões celestiais com coisas que são boas. E talvez a pergunta que eu e você devamos fazer para nós mesmos: o que é que está acontecendo na minha vida hoje que rouba o meu tempo de comunhão com Deus? Filho, por melhor que seja, não devia estar ali. Não é só fazer a coisa certa, é fazer a coisa certa na hora certa. E há situações da vida em que eu vou ter que escolher entre duas coisas certas, entre o que é importante e entre o que é essencial.
Ter o documento no bolso era importante, mas estar sentado com o cinto de segurança afivelado na hora do pouso era essencial. Isso teria salvado a vida dele. Fazer um passeio com a família, ir ao clube de domingo, ter um momento de lazer em casa com os filhos, tudo isso é bom, é maravilhoso, é importante. Mas orar, meditar na palavra do Senhor, ter tempo de comunhão com o Senhor é essencial. Eu não posso deixar coisas importantes tomarem o lugar das coisas essenciais. Elas vêm depois, se der tempo. E por fim, há um último passageiro que eu gostaria de mencionar para vocês. Um engenheiro chamado Epaminondas. Epaminondas fazia essa rota de Marabá para Belém com frequência. Ele conhecia a rota. Ele conhecia a paisagem, embora a selva amazônica seja muito igual. Ele conhecia as cachoeiras do caminho, o relevo. E assim que o avião decolou e começou a sua trajetória, ele olhou para baixo e viu que estava faltando cachoeira. Ele colocou a mão no bolso e tirou uma bússola, dessas bússolas pequenas, comuns, e falou: nós não estamos indo para Belém. Plim! Chamou a comissária de bordo. Moça, por favor, tem alguma coisa errada. Como assim? Nós não estamos indo para Belém. Vai me dizer que o senhor sabe. Sim, eu sei. Eu faço esse voo com frequência e olha aqui na bússola. Nós não estamos indo para Belém. O senhor vai querer me dizer que com essa bússolazinha pequenininha, o senhor sabe mais do que o piloto com todo o equipamento que ele tem na cabine? Moço, o senhor está criando pânico à toa. Por favor, relaxa. O piloto sabe o que faz. Essa frase, o piloto sabe o que faz, Epaminondas ouviu mais 5 vezes. Porque o tempo todo ele se dispôs a ajudar. Epaminondas era um engenheiro que sabia onde ele queria chegar. Ele conhecia o caminho que ele deveria percorrer. Ele se equipou para esse caminho. Ele tomou as medidas corretas, ele nunca sentou na frente do avião. Ele sempre sentou atrás. Quando os tripulantes perceberam que a situação não estava boa, eles liberaram vodka e uísque à vontade para os passageiros. Bebidas caras que normalmente eles só serviam na primeira classe. Epaminondas não bebeu. Ele sabia que precisava ter a mente clara, que a coisa não estava boa. Ele se manteve sóbrio, ele se manteve alerta. Ele fez o papel dele em avisar todas as pessoas, tanto da tripulação quanto dos passageiros. A poltrona dele foi uma das poltronas que permaneceu no lugar porque ele estava lá na cauda. E pela atitude dele, não só ele sobreviveu ileso, ele estava bem e saudável a ponto de prestar os primeiros socorros às vítimas mais graves do acidente. E quando aquelas vítimas já estavam socorridas, foi ele que organizou uma expedição com mais outros 3 homens e se embrenharam no meio da floresta amazônica até encontrar uma fazenda que tinha equipamento de rádio amador e notificar o acidente, receber a equipe de busca na fazenda e saber o caminho de volta pela selva para encontrar o local do acidente. Epaminondas me lembra que eu e você não devemos percorrer o glamour dos primeiros lugares. Eu e você não devemos nos iludir com as luzes que essa vida oferece para a gente. Nós não devemos nos embriagar com as diversões.
Devemos estar sóbrios, porque se a Terra é uma aeronave, essa aeronave ruma para um colapso, sim ou não? Está na Bíblia. Os elementos ardendo em fogo se desfarão. Mas não precisa isso. Se Cristo não voltasse, a humanidade destruiria a Terra sozinha. É só olhar para o planeta, os nossos recursos naturais esgotados, os nossos conglomerados urbanos, a vida se tornando cada vez mais caótica. Temos benesses, temos facilidades, temos coisas que nos ajudam e nos facilitam a vida, mas apesar disso vivemos cada vez mais isolados. Nunca houve tanta depressão, nunca houve tanta gente solitária. O mundo caminha para um colapso, e o que Satanás faz é tentar enganar a gente, com delícias, com festas, com prazeres, com bebidas, com drogas, para que eu e você não consigamos enxergar a calamidade que se aproxima. Não precisa de muita coisa. Epaminondas, com uma bússola pequenininha, ele sabia para onde devia ir. Nós temos uma bússola maravilhosa. E ela nos diz para onde devemos ir. E ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus? Crede também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito isso a vocês, mas vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Filho, nós temos a nossa rota traçada, nós temos o nosso destino determinado, nós não podemos permitir que as coisas desviem a nossa atenção. E eu quero deixar com você 1 Tessalonicenses capítulo 5, por favor. Primeira Tessalonicenses capítulo 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrevê-los. Vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, eis que virá repentina destruição. Verso 4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia surpreenda como um ladrão. Vocês todos são filhos? Desculpa, eu não vi. Vocês todos são filhos da luz. Vocês são filhos do dia. Nós não somos filhos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos, sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam de noite. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança e a salvação. Amigos, Deus está aqui hoje para abrir os nossos olhos, para nos deixar alertas, atentos, porque as coisas estão acontecendo. O dia do Senhor vem, e vem logo, e esse será um dia de bênção e de alegria. Naquele lugar não haverá mais choro, nem pranto, nem luta, nem dor, porque todas estas coisas são passadas. Eu olho para esse dia, desesperadamente eu olho para esse dia. Estejamos sóbrios, estejamos em oração. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se ajoelhar e orar, eu vou sarar você. Vamos cantar essa música e vamos nos colocar nos braços do Senhor. Se meu
os seus caminhos maus. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces, sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Hoje temos a chance de orar a Deus e pedir que Ele nos mostre a sua face, que você possa clamar ao Pai pelo rumo certo. Não peça pelas coisas erradas, peça que Deus te ajude a seguir para o céu. E com certeza, quando Ele voltar, estaremos juntos, unidos como um grande povo, dizendo: Senhor, esse é o povo a quem te aguardava. Amém? Cante conosco se você souber. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo.
Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como é que nós vamos saber o caminho? Então Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que hoje nós possamos nos humilhar diante do Senhor. Que hoje nós possamos nos prostrar na presença do Senhor. Que hoje nós possamos olhar para as mansões celestiais como o único lugar onde de fato queremos chegar. E que nada, absolutamente nada, seja capaz de nos desviar desse caminho, dessa rota que o Senhor tem preparado para mim e para você. Que Deus te abençoe. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos chamou para esta viagem maravilhosa ao teu lado. O Senhor sabe que nem todas as coisas são flores em nossa vida. Há problemas, há fracassos, há desvios de rota, há acidentes graves que sofremos. Carregamos no corpo, carregamos na mente, carregamos na alma as marcas e as cicatrizes dessas batalhas. Mas o Senhor vem com um bálsamo maravilhoso curar as nossas feridas. O Senhor vem com teu Espírito limpar a nossa vida e nos dar um coração novo. Senhor, não importa os problemas que já aconteceram, o Senhor prometeu perdoar os nossos pecados. Por favor, Senhor, nós queremos confessar nossos pecados a Ti agora. E se há alguém aqui que não tem forças para se libertar dele, dê coragem para que essa pessoa possa buscar ajuda. Mas que sejamos todos nós uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós não podemos conviver com o problema da arrogância. Nós precisamos cada vez mais entender o quanto somos dependentes de Ti, Senhor. Nos dê clareza de mente. Nos dê uma mente pura, uma mente limpa, um espírito vivo. Porque se fizermos assim, não só seremos salvos, mas como vamos salvar as pessoas que convivem ao nosso redor. Usa-nos, Senhor. Opera em nós e opera através de nós. Estende a tua mão sobre cada um dos teus filhos, aqui e onde quer que estejam agora. Derrama a tua bênção sobre os teus filhos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.